Dedução transcendental das categorias. Pela dedução metafísica das categorias da Tábua dos Juízos, Kant demonstrou que quid facti, ou seja, de fato, as categorias são condições a priori de toda experiência. Com o que ele chama de dedução transcendental, ele pretende demonstrar que quid juris, ou seja, de direito, as categorias são condições necessárias a toda experiência. Na primeira edição da Crítica da Razão Pura, podem ser distinguidas duas versões do argumento: a dedução subjetiva e a dedução objetiva. Já na segunda edição da Crítica, o argumento é totalmente refeito e apresentado de maneira mais satisfatória, mas mesmo assim insuficiente. Mesmo que o argumento como um todo não seja nem convincente nem muito inteligível, ele sempre pareceu conter insights de grande importância filosófica, o que justifica o seu estudo. Dedução subjetiva. Comecemos com a dedução subjetiva ou psicologicamente orientada da primeira edição. Ela começa pela consideração do múltiplo dos fenômenos ou aparências sensíveis. Em si, ele nada tem que as conecte. Para tal é preciso de um ato do entendimento, de um ato de síntese. Ele analisa o ato de síntese sob três aspectos: apreensão, reprodução e recognição. Comecemos com a assim chamada síntese da apreensão na intuição. Ela consiste na ligação do diverso no múltiplo fenomenal. Considere, toda intuição ocorre no tempo, de modo que, por um período de tempo t1, t2 até tn, percebemos a mesma coisa. Assim, em t1, temos a sensação S1, em T2, S2, em T3, S3, etc. Mas nunca diremos que o que tivemos foram três sensações subsequentes, mas sim que intuímos uma e a mesma coisa nesse período de tempo. Essa criação de uma unidade é a síntese da apreensão na intuição. Consideremos agora a síntese da reprodução na imaginação. Aqui é preciso que entre em ação a faculdade da imaginação. Para que a já falada síntese da apreensão seja possível, é necessário reter uma impressão sensível que acabou de se esvanecer, e quem faz isso é a imaginação, que reproduz essa impressão sensível. Finalmente, há a síntese da recognição no conceito. Por intermédio dela, a sensação reproduzida precisa ser reconhecida como sendo a mesma. Podemos representar isso no esquema. Para termos a síntese da apreensão unindo as impressões sensíveis S1, S2 e S3 que se sucedem no tempo, precisamos da reprodução de S1 no tempo T2 como S1', e precisamos da reprodução de S2 no tempo T3 como S2'. Mas para que a síntese se complete, é preciso recognição. É preciso que S1' seja reconhecida como idêntica a S1 e S2' seja reconhecida como idêntica a S2. Para Kant, essa análise da síntese não é empírica, mas a priori, ou seja, ela é condição necessária a toda experiência empírica. Os conceitos de apreensão, reprodução e recognição, como o próprio conceito de síntese, porém, pressupõem uma mesma consciência sintetizadora, uma unidade da consciência. Sem unidade da consciência, não há síntese. Sem síntese, não há objeto. Assim, os conceitos de síntese, unidade da consciência e objeto são interdependentes. Essa síntese, naturalmente, deve envolver a aplicação das categorias. Consideremos agora a dedução objetiva. Se observo um objeto, é preciso julgar que o vejo. Mas como esse é o objeto do meu juízo, é preciso que haja eu que julga, um sujeito de julgamento. É preciso haver uma unidade sintetizadora da consciência que Kant chama de apercepção transcendental. Essa unidade atua através de síntese, mas a síntese claramente envolve juízo, que por sua vez envolve a inevitável aplicação das categorias. Essas duas formas de dedução se completam na primeira versão do argumento
da dedução transcendental.